Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção que os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção que os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Declare bem forte, por toda eternidade. Por toda eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra. Desde os confins da terra. Desde os confins da terra, No mais profundo mar. mais profundo mar, Nas alturas dos nas céus. alturas dos céus, Louvado é. Aleluia. Glória a Deus. Pai, obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez levantar nesta manhã para honrar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Que nessa manhã, Pai, o Senhor continue recebendo a nossa adoração, a nossa oferta de vida, e também oramos ao Senhor pela palavra. Senhor, fala aos nossos corações através da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem... não, desculpa. Ainda de pé, irmãos, abram suas Bíblias. Na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 9. Pode projetar do versículo 19 ao 22. Pode voltar um pouquinho aí, só para eu mostrar essa figura.
1 Coríntios 9, do 19 ao 22. O tema dessa manhã, irmãos, é evangelizando um país polarizado. E aqui a gente vê um grupo que é azul, um grupo vermelho, um chamando ele de mortadela, o outro de coxinha. Aqui está o Brasil. E aqui uma cachoeira, ó. Tá vendo? Essa discussão aqui está fazendo com que as lideranças percam o foco de para onde deve ir o barco do Brasil. E o Brasil está indo para uma cachoeira se continuar nisso aqui. A mesma coisa acontece com a igreja. A polarização, ela está tirando a igreja do foco. E é isso que a gente vai ver nessa manhã. A gente não pode perder o foco do qual é o objetivo da igreja, irmãos. Nós precisamos aprender com Jesus o que é que ele fazia, aprender com Paulo o que é que ele fazia. Então, não podemos entrar nessa onda aqui, tá? Nós vamos ver aí 1 Coríntios 9, 19 a 22. Olha o que o texto diz. Porque, isso é apóstolo Paulo falando, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. O objetivo da igreja é ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeus para os judeus, a fim de ganhar quem? Os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. Olha que interessante. A fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco. Para quê, irmãos? Ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos. Para o quê? Para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Os irmãos podem sentar. Queridos, a polarização política que a gente está vendo aí é uma estratégia de Satanás. Eu queria saber dos irmãos aqui, quantos tem pessoas dentro da própria família aí de vocês, que estão brigados, ou pelo menos mudaram a forma de se relacionar, por causa da política? Levanta a mão aí que eu quero saber. Ó, muita gente. Na galeria eu não vi, tem gente lá? Tem gente lá. Irmãos, essa polarização que está acontecendo no país, ela está dividindo não só as famílias, mas também está dividindo a igreja. Crentes. Nós estamos falando aqui de crentes. E Deus não está satisfeito com essa divisão. Nós não podemos conviver com divisão, irmãos. Divisão foi o que aconteceu com Lúcifer, que dividiu lá, rachou o céu. E Deus teve que expulsar 1/3 do céu. E aí gerou uma revolução, uma rebeldia, uma separação. E muitas vezes, irmãos, nós estamos entrando nessa onda. E Deus não quer que a gente entre nessa onda. Nós somos chamados para sermos pacificadores.
pacificadores. Nós somos chamados para trazermos união e não desunião. Nós somos chamados para trazermos salvação e não condenação. Então nós temos que pensar bem qual é o papel da igreja nessa polarização política. E o papel, irmãos, é indiferente, independe, não é que é indiferente não, independe da polarização. O papel da igreja é ser usado por Cristo para salvar vidas. Jesus, ele morreu na cruz para o quê, irmãos? Salvar vidas. E o nosso papel, que é imitar Jesus, é o quê? Salvar vidas. Então, qual é a importância do evangelismo, irmãos? Esse mês nós estamos num mês de missões, e todo mês, nós já falamos aqui, no primeiro domingo veio o Grupo Logos aqui, os irmãos devem estar lembrados, falou muito sobre missões. No segundo domingo do mês, pastor Beto e pastora Chá estavam aqui também falando sobre missões. Nesta manhã e no próximo domingo, nós continuaremos falando sobre missões. Agora é importante entender qual é a importância do evangelismo, irmãos, para nossas vidas. Primeiro, é importante saber o seguinte, que adorar sem testemunhar é hipocrisia. Vamos repetir essa frase? Adorar sem testemunhar é hipocrisia. Uma igreja que diz que adora a Deus e não evangeliza é uma igreja hipócrita. Uma pessoa que frequenta a igreja, que se diz crente, se diz adorador do Senhor, mas ele não evangeliza, ele é hipócrita. Olha o que diz o texto de Isaías 6, de 1 a 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, Isaías aqui está reconhecendo a pequenez dele e exaltando o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo a sua mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, em Atos 1:8, não está aí escrito, mas o texto diz o quê? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E continua, o poder ele desce, e depois ele diz: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, irmãos, não tem como ser cheio do Espírito Santo, se não for para evangelizar. O evangelismo, o Espírito Santo, ele deve trazer em nós um desejo ardente de salvar vidas, de levar vidas aos pés de Cristo. Porque aquilo que nós experimentamos, nós devemos desejar que outros experimentem. E segundo, qual a importância do evangelismo? É a nossa missão, irmãos. É a razão da nossa existência, é evangelizar. Irmãos, dos 5 propósitos de Rick Warren, que são os 5 propósitos que a nossa igreja
convive no seu modelo de governança espiritual. Nós temos adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões. Desses 5, qual é o único que a gente não vai fazer no céu? Missões, evangelismo. Por quê, irmãos? Porque no céu está todo mundo o quê? Salvo. Lá no céu a gente vai adorar? Vai. Vai ter comunhão? Vai. Vai discipular? Vai. Vai servir? Vai. Só não vai o quê? Evangelizar. Então, o evangelismo é só para este tempo que nós estamos aqui. Ou seja, é mais urgente que evangelizemos. Olha o que diz aí o texto de Mateus 28, 17 a 20, que é a grande comissão. E quando o viram, o que é que eles fizeram, irmãos? O adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, Jesus aqui estava dizendo as suas últimas palavras. Ou seja, se você estiver no leito da sua morte e tiver que dizer alguma coisa para seus filhos ou para quem vai ficar, você vai dizer algo que é menos importante ou algo que é mais importante? Mais importante. Então Jesus, ele disse: ide, fazei discípulos. E é interessante, irmãos, que nesse texto aí, na verdade só tem uma ordem de Deus. Um único verbo imperativo no original, apesar daqui no português você ter 2, como se fosse uma ordem: ide, fazei discípulos, outra ordem. Aqui já não é batizando, não é ordem, é como fazer discípulos, batizando. E também ensinando faz parte de fazer discípulos. Mas no original, a palavra ide, melhor traduzida, significa indo. Então, todo o evangelismo, ele precisa resultar em discípulos. O ide significa o quê? Qual seria a melhor tradução para esse texto? Enquanto você está indo, ou seja, enquanto você trabalha, enquanto você está na cozinha, enquanto você está no ônibus, enquanto você está com sua família, enquanto você está indo, façam discípulos. Em outras palavras, pessoas que aprendem com você aquilo que você é, os seus valores, os seus pensamentos. Então, fazer discípulos é fazer pessoas parecidas com você, assim como você é parecido com Jesus. Então, fazer discípulos é fazer pessoas parecidas com você. E quantas pessoas nesse mundo, aí eu faço a pergunta, você não precisa responder, você tem ou leva na sua vida que se parecem com você, que podem dizer para você assim: olha, eu te honro porque você é o meu líder, meu discipulador, a pessoa que me inspira. Quantas pessoas nós temos, irmãos? Nós precisamos refletir sobre isso, porque o nosso chamado, a comissão, a missão que Deus deu a cada um de nós é fazer discípulos. Então nós precisamos fazer pessoas parecidas conosco. E o alvo do evangelismo, o resultado do evangelismo é a formação de um discípulo. Ou seja, é alguém que vai caminhar como você, como eu caminha. Ou caminhamos, né? Como você e eu caminhamos. Então nós temos que entender que a palavra ide aí, ela é uma palavra mateteu do grego, que significa indo, né? Então nós precisamos, enquanto nós estamos indo, fazer discípulos. Então mateteu, fazer
discípulos. Então, o nosso chamado, irmãos, é para fazer discípulos. E como é que nós devemos fazer discípulos? Aí o texto ele diz, né? Indo, né? Ao invés de esperarmos, olha o que a igreja tem feito. Ao invés de esperarmos que as pessoas se adaptem a nós, devemos compartilhar o que queima em nossos corações. Ou seja, às vezes a gente está esperando que as pessoas venham até a gente e se adaptem a gente. Não, a gente precisa influenciar. A gente precisa ter uma voz que influencie as pessoas a serem parecidas conosco. Devemos compartilhar o que queima em nossos corações, nos comprometendo, nos adaptando e nos tornando o quê? Relevantes ao invés de mundanos. Ou seja, irmãos, não devemos nos envolver com este mundo de forma que tenhamos que parecer com eles mundanos para poder conquistá-los. Não, não é isso que o mundo quer ver. O mundo quer ver pessoas relevantes, pessoas que têm posicionamento, pessoas firmes. Cativantes, ou seja, nós devemos ser amorosos. E aí no país polarizado, se você tem alguma posição mais para a esquerda ou mais para a direita, você tem que ser uma pessoa cativante com o seu oposto, ou que pensa o oposto de você, ao invés de ser o quê? Complicado, né? Você se complicar ali, você criar briga. O que Deus quer é que a gente aproxime as pessoas da gente e não afaste as pessoas da gente. Outra coisa, nós devemos ser transformacionais ao invés de superficiais. A nossa vida, ela precisa fazer sentido para a vida das outras pessoas. Nós precisamos ser inspiradores ao invés de incômodos ou de sermos chatos. Tem gente que é chato, irmão. E tem crente que é chato. Ainda mais quando fala de política, se torna insuportável. Irmãos, a gente não pode entrar nessa onda. A gente deve sim ter nossas ideias, a gente vai falar sobre isso aqui. E eu vou falar sobre algumas ideias que a gente acha que é de direita ou de esquerda, mas na verdade é do lado contrário. E às vezes a gente está pensando que está tendo uma ideia de direita, uma ideia de esquerda, mas não tem nada a ver com isso. A nossa ideia tem que ser o quê? Bíblica. Bíblica. Seja de direita, seja de esquerda, bíblica. É o que importa. Porque se um governo de direita começar a contrariar os princípios bíblicos, nós temos que defender o quê? A Bíblia. Se o governo de esquerda começar a contrariar os princípios bíblicos, nós devemos defender a Bíblia. Nossos ideais não são nem de direita, nem de esquerda. Nossos ideais, eles são bíblicos. Bíblicos. Não podemos entrar nessa confusão, nessa polarização. E nós devemos ser apeladores por um veredito, irmãos. A gente não pode acreditar que uma pessoa vai aceitar Jesus se a gente não convidar ela, fazer o convite para ela entregar sua vida para Jesus. A gente precisa ir a um ponto de fazer com que ela tome uma decisão de entregar sua vida para Jesus. E o evangelismo não para aí não, irmãos. A partir dali, você vai pegar essa pessoa e conduzir essa pessoa para o discipulado, além de você mesmo discipular essa pessoa, até que ela consiga andar pelas próprias pernas, igual como a gente conduz uma criança. Então, o primeiro passo para fazer discípulos é indo. O segundo passo, assim, tem um texto aqui para a gente ler. Deixa eu ver aqui qual é o... Esse é o primeiro que a gente leu, né? 1 Coríntios 9, de 19 a 12, eu vou ler de novo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Irmãos, temos que mentalizar isso. Então, se você está diante de alguém que é de direita, e em algum pensamento você tem algum pensamento de esquerda, que não tem a gente vai ver que não tem nada de problema nisso, apesar de que a direita
e a esquerda do Brasil. Não tem nada a ver com o que é direita e com o que é esquerda. Na verdade, existe uma mistura muito grande aí. A gente está pensando que é direita ou esquerda, mas na verdade a gente precisa ser bíblico. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai procurar, irmãos, com aquela pessoa que a gente está conversando, não polarizar, não discutir assuntos que evidentemente nós somos contras de primeira, mas nós vamos procurar assuntos que nós temos coisas em comum. Eu vou mostrar alguns aqui, porque para a gente se aproximar, a gente precisa, olha o que Paulo fez: fiz-me de escravo a fim de ganhar o maior número possível de pessoas, tornei-me judeu para os judeus. E Paulo de fato era judeu, assim como você é cidadão brasileiro, ou não é? Quer dizer, pode ser que tenha alguém aqui que não é brasileiro, né? Mas acho que a maioria aqui é brasileiro. A fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se tivesse sujeito à lei. Você não vai mentir, meu irmão, mas você vai pegar pontos que você concorda com aquele que pensa diferente de você. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Ou seja, o foco de Paulo não estava em ser judeu, em ser grego, em ser fraco, em ser forte, em ser nada. O foco de Paulo estava em quê? Ganhar vidas. Estava em se aproximar ao invés de se afastar. Então ele diz: tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser o quê? Co-participante dele. Quem quer ser co-participante do Evangelho, irmão? Levanta a mão. É isso. Então nós precisamos pensar com uma cabeça bíblica. Vamos lá. Segundo, batizando. Batismo nas águas é a proclamação pública de sua realidade interior, de confiar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então o segundo passo para a gente fazer discípulos é batizando. Terceiro, ensinando. Então nós precisamos o quê? Ensinar aos discípulos a viver de verdade a palavra de Deus, com exemplos práticos e visíveis da própria vida do evangelizador. Pois viver é transformador, o viver é transformador. Eles aprendem, as pessoas que estão nos ouvindo, não é? O que é que elas aprendem? 20% do que elas escutam. Então, por exemplo, se eu só estivesse aqui falando com os irmãos só iriam aprender 20% de toda essa pregação. 30% do que as pessoas veem, ou seja, se você só estivesse lendo os textos aqui, mas não me ouvindo, vocês absorveriam 30% do que vocês estariam lendo. Agora 50% do que vocês estão ouvindo e também lendo. Agora olha que interessante, 70% eles vão aprender se eles ouvirem, verem, né? E eles mesmos explicarem, ou seja, dar aula sobre isso, pegar aquilo que aprenderam e começarem a ensinar. Então por isso que o professor, ele aprende mais do que os alunos, porque ele tem que estudar e explicar. No momento em que ele explica, ele aprendeu, pelo menos 70%, né? Agora 90% de aprendizado do que eles ouvem, veem, ensinam e fazem. Ou seja, não é aquele negócio, não façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Não, faço o que eu digo e o que eu faço.
Então, se eles ensinarem, e não só isso, viverem, aí o aprendizado é completo, 90%. Então, a maneira adequada da gente ensinar é a gente viver aquilo que a gente ensina. Então, 90% seus discípulos terão de aprendizado. Então, qual o resultado do evangelismo? Discípulos que, igualmente a nós, amam supremamente a Cristo. Então, nós temos que viver isso, irmãos. Amar supremamente a Cristo. Lucas 14, 26 diz: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o quê? Meu discípulo. Segundo, morrem para si mesmos. Lucas 14, 27 diz: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Renunciar, irmãos, muitas vezes aquela vontade que a gente tem de apertar o pescoço da pessoa que está se opondo a nós. Não. Jesus amou, nos disse para nós amarmos os nossos inimigos. E olha que uma pessoa que pensa diferente da gente não é nossa inimiga não, viu, irmão? Ela só pensa diferente. Crente não tem problema nenhum, crente pensar diferente. E às vezes a gente se afasta do crente que pensa diferente. Terceiro, um discípulo, ele renuncia a todos os seus pertences, ou seja, ele entrega isso a Deus. Lucas 14, 33 diz: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. 4, obedecem ao ensino de Jesus. João 8,31 diz: Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes em mim, ou se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Meus discípulos. Quinto, discípulos que amam uns aos outros. João 13,35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se fizer o quê? Se vos amardes uns aos outros. 6, olha que interessante. Dão muito fruto. Muitas vidas para Jesus. Muito resultado no fazer discipulado. Muitos discípulos. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Então, irmãos, nós precisamos dar muito fruto. E aí eu volto para o primeiro slide, né, que é o evangelizando um país polarizado. Irmãos, acho que já deu para entender um pouquinho como é que a gente deve fazer, mas agora a gente vai detalhar. O que é que a igreja precisa? Ser bíblica e não partidária. Irmãos, nós não estamos aqui para defender partidos políticos. Por quê? Porque nenhum partido político é 100% bíblico. Existe algum, irmãos? Não. Nenhum partido é 100% bíblico. Ah, pastor, mas uma pessoa pode ser filiada a um partido? Pode. Um crente? Pode, não tem problema nenhum. Agora esse crente tem que tomar cuidado com aquilo que ele vai ter que defender lá, né? Porque, irmãos, muitas vezes as votações que acontecem na Câmara dos Deputados, no Senado, o candidato que você votou, ou seja, o deputado ou o senador, ele é direcionado pelo partido a ter um voto que nem sempre é o que ele pensa.
nem sempre é o que ele pensa. Então, a pessoa que vai se envolver com política e é crente, ela realmente tem que ter um chamado de Deus para isso. E a gente vê na Bíblia exemplos de pessoas que atuaram fortemente em governos. Diga aí um exemplo, irmãos. José. Outro exemplo, Daniel. Quem? Benício? Ah, Neemias. Então, irmãos, temos que entender que o crente também ele não pode estar fora da política. Pastor Bira pregou ano passado aqui sobre as 7 áreas de influência da igreja. 7 áreas. Aí ele falou governo, educação, mídia, família, religião, cultura. E qual é a outra? Tem uma outra, irmãos, não lembro. Que nós devemos exercer influência nessas áreas. De que forma? Ou a gente entrando na mídia, é uma estratégia. Agora, se você não é um artista, você pode evangelizar quem é artista. Irmãos, qual é o segredo de termos um país colonizado pelos ideais bíblicos? É que as pessoas que exercem o voto pensem biblicamente. Ora, e como é que elas vão pensar biblicamente? Se nós fizermos discípulos. Se a maioria do Brasil for cristã, apesar de 80% da nação se declarar cristã, mas cristão mesmo de verdade, a gente vê que não é isso tudo, né? Mas se a gente fizer discípulos e povoarmos o Brasil evangelizando, olha, irmãos, tem uma estatística que diz que se cada um de nós, imagine se você começar sozinho a evangelizar, e a cada ano você evangeliza 2, e esses 2 mais 2, mais 2, mais 2, em menos de 20 anos, o Brasil estaria todo tomado pelo evangelho. Todo. Então, irmãos, a igreja, ela tem um papel importante na sociedade e no que está acontecendo. A igreja precisa o quê? Evangelizar. Precisa orar? Precisa. Mas é só orar, irmãos? Não. É oração. É orar e agir. Ação. A gente tem que fazer o quê? Evangelizar. Irmãos, qual é o seu campo missionário? É onde você está. Onde é que você passa por aí que tem descrente? Alguém encontra com descrente aí pelo elevador, por outros lugares? Não vou nem pedir para levantar a mão. Tem gente que é professor. Tem gente que exerce cargo de chefia nas empresas. Tem gente, irmãos, que é empregado e convive com descrente. Aliás, eu acho que a maioria de nós. Irmãos, temos que ter na nossa cabeça que a maneira que temos de transformar o nosso país, e mais do que isso, de levarmos vidas à salvação, é evangelizando. E nós temos que aproveitar, irmãos, por quê? Porque o nosso país ainda permite a evangelização. Pode ser que um dia chegue, que não seja mais possível evangelizar, como é em outros países. Ah, mas aqui o Brasil é um país laico. Irmãos, a gente tem que ter cuidado com o que está por trás dessa palavra laico. Porque laico não é ateísta. Observe o que aconteceu com as escolas. Lembra que teve um momento que saíram tirando tudo quanto era símbolo das escolas? Irmãos, se o país é laico, na verdade, dentro da escola deveria ter lá, sim, o crucifixo, deveria ter lá também um símbolo da Umbanda, deveria ter lá também um símbolo do Espiritismo. O Estado laico permite que todas as religiões se manifestem, mas não. Muitas vezes a estratégia de Estado laico é justamente para acabar com as religiões.
Por quê? Se é laico, não pode defender nenhuma religião, então está sendo ateísta. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que estão chamando de laico. E essa é uma estratégia de Satanás para tornar o país ateísta. Se você chega numa escola particular para poder formar um grupo de estudo bíblico, é fácil. Mas na escola pública é muito difícil. É muito difícil. Então o que é laico? Você pode até chegar lá para o diretor da escola e dizer, não, mas o Estado, o governo é laico, então eu tenho o direito de manifestar minha crença dentro da escola. Tem sim. Mas o que está se fazendo de fato com o que é laico não é isso. É tirando as religiões das escolas. E nisso estão todas as religiões. Não, está errado também, irmãos. A gente não tem que querer lá que tenha só a Bíblia, mas pode ter de qualquer coisa, não tem problema nenhum isso. Se o Estado é laico, coloque seus símbolos. Isso é Estado laico. Então, tem discursos que a gente tem que tomar cuidado. O que é que está por trás daquele discurso? Porque tem aparência de bom, mas na prática, o que está sendo feito utilizando aquele tipo de discurso é outra coisa. Então vamos tomar cuidado. Então a igreja, ela precisa ser bíblica. Ela precisa não atacar pessoas, e sim as ideias que são contrárias à Bíblia, seja de direita, seja de esquerda. Irmãos, um governo de extrema direita pode também tirar direitos trabalhistas, etc. e tal, que vai tornar o nível social muito mais divergente. Nós temos que ser a favor disso ou contra, irmãos? Contra. Isso é um pensamento de direita ou de esquerda? É de esquerda. Eu vou falar aqui, eu estou adiantando as coisas, mas a gente tem que parar para pensar. Temos que ser bíblico, pensar no desenvolvimento econômico do país, mas também pensar nos pobres. Nós não queremos pessoas morrendo de fome, amém, irmão? Vocês estão comigo ou não? Amém. A gente ama as pessoas, irmãos. Não tem que ficar amando as ideias, não. A gente tem que ser bíblico. Então, exercer a cidadania com responsabilidade. Tomar muito cuidado, irmãos, quando a gente vota. Porque votar não significa dizer, aquele é crente, eu vou votar. Não é porque é crente que você vota. Qual é o partido político que está por trás daquele crente? É esse. Agora, quais são as ideias desse partido? São essas. Essas ideias estão a favor ou contra a Bíblia? É assim que vota, irmãos. Porque na hora de decidir, o voto vai ser pelo partido na maioria das vezes e não pelo que a pessoa pensa. Então é o partido. Aí, irmão, você vai encontrar problema em todos os partidos. Vai. Aí você tem que pedir, Deus me dê sabedoria para quem votar. Porque a nossa igreja não vai direcionar para nenhum partido não, viu, irmãos? Esqueça, IBMI não é a igreja que direciona para partido. IBMI é uma igreja que direciona para a Bíblia. Então nós estamos falando aqui de religião, não é de política. Então temos que tomar cuidado com isso. Vamos lá. Ser luz do mundo e a consciência do Estado. Temos que pregar o evangelho, irmãos. Temos que dar uma mentalidade bíblica para o Estado. Votar em candidatos limpos que preservam os valores bíblicos. E aqui o último eu coloquei um pedaço da missão da IBMI, né, que é acolher as pessoas com alegria, fazê-las discípulas de Jesus para servirem e adorarem a Deus. Temos que acolher as pessoas e não separar das pessoas, irmãos. Essa polarização está separando a gente de irmãos crentes. Essa polarização está separando a gente de familiares. Está errado isso, irmãos. Isso é estratégia de Satanás para destruir a família. E a família é um dos pilares da igreja. Destruir a família, destruir a igreja, porque tem irmãos que nem se falam mais.
Tem irmãos aqui na igreja que tem posições às vezes muito firmes, que os irmãos dizem, não quero nem chegar perto daquele ali. Ô irmãos, pensar diferente não é para a gente se afastar não. A gente tem que abraçar quem pensa diferente, amém? A gente tem que acolher quem pensa diferente. A gente tem que amar. A Bíblia, Jesus está acima de tudo isso, amém? Então, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que entender a necessidade da pessoa. Irmãos, aquela pessoa que está expondo para você uma ideia, ela tem uma necessidade. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando estiver prestes a fazer um debate, que não é um debate, na verdade, tem que ser uma conversa. Não entre em debate, que aí é perda. Cristo vai perder sempre. Porque debate você vai estar sendo carnal muitas vezes, e aí acabou com o espiritual. Pense o seguinte, toda a minha conversa com o outro, ela tem que ser uma conversa espiritual e não carnal. Então, primeiro, entenda a história da pessoa, deixa a pessoa falar. E aí, o que é que você vai fazer? Procurar um ponto de concordância, irmãos. Você não vai ficar batendo na pessoa, não. Procura um ponto que você e ela concordam. Eu vou mostrar alguns pontos aqui interessantes. Mas você tem que procurar um ponto no evangelismo que te aproxima da pessoa e não que te separa. Ah, pastor, mas a Bíblia bate nisso fortemente. Não entre nesse assunto agora. Ganhe ela primeiro para Jesus e o Espírito Santo vai convencê-la. Não é para a gente ficar brigando, não. Não precisa bater de frente. Não vamos bater de frente. Se a Bíblia é contra, você vai chegar e pá, não. Calma. Você está ali para ser o quê? Espiritual. O que é que Paulo diz? Fiz-me de judeu para o quê? Ganhar o judeu. Então, para ele se fazer de judeu, irmão, ele teve que se submeter a pontos que não necessariamente ele concordava, mas ele não ia ficar discordando para não virar inimigo. Ele se fez de quê? De sem lei. Então, não entre numa discussão para você bater de frente, não é isso. Você tem que entrar numa discussão para você, a pessoa que sai dali querendo te abraçar. Não importa se você tem pensamento contrário a ela, não, ela tem que te amar. Você tem que inspirar essa pessoa. Então, o que é que você vai fazer? Quando você achar esse ponto de concordância, aí você vai, esse ponto de concordância, com certeza você concorda com o princípio bíblico, né, irmãos? Sim ou não? Sim. Então você vai o quê? Determinar, explicar e relacionar o texto das escrituras com o que a pessoa está dizendo. Você vai trazer a Bíblia para ela, você vai dizer, olha, isso aí realmente tem todo o sentido o que você está dizendo. Olha o que a Bíblia diz. E aí você fala que a Bíblia diz, ela olha, que legal. Aí depois disso, o que é que você vai fazer? Não vai ficar nessa discussão, não, irmãos. Entrou nessa discussão, trouxe para a Bíblia. Daquele texto que você trouxe, você vai pegar o ponto evangelístico dele. Todo texto bíblico, irmãos, ou a maioria deles, você tem um ponto que leva para a cruz. Todo texto da Bíblia, se não todo, a grande maioria, a Bíblia aponta para Jesus. Eu vou mostrar alguns textos aqui e vou mostrar como você olhar para uma palavra e puxar Jesus daquela palavra, em um texto que não tem nada a ver. Nada a ver. Aula de evangelismo hoje, viu, irmãos? Então, faça uma conexão evangelística, saia do tema, não fique nessa discussão de direita e esquerda, traga para o evangelismo, traga para Jesus, escute ela tem uma necessidade, ela pode estar passando por alguma dificuldade, ela vai precisar de uma oração, ela vai precisar de uma libertação, vá para o lado espiritual, não fique no lado do debate. É assim que a gente evangeliza um país polarizado. É claro, irmãos, é muito melhor você evangelizar uma pessoa que concorda com o que você pensa. É bem mais fácil. Por exemplo, se a grande maioria dos seus pensamentos são pensamentos de esquerda, você vai procurar evangelizar pessoas que têm, na maioria dos seus pensamentos de esquerda. Se na sua cabeça você tem, na maioria dos seus pensamentos de direita, você vai procurar pessoas que têm pensamentos de direita. Agora, todos os seus pensamentos, sejam de esquerda ou de direita, têm que ser bíblicos. Não vale ter pensamento de direita que não é bíblico, e não vale ter pensamento de esquerda que não é bíblico. Está claro isso?
Não temos que ser de direita ou de esquerda, irmãos. Temos que ser bíblicos. E se a direita começar a perturbar a Bíblia também, nós temos que bater na direita. E se a esquerda começar a perturbar a Bíblia, nós temos que bater na esquerda. Então, faz uma conexão evangelística, e aí você vai criar uma oportunidade para ela se decidir, irmãos. A pessoa tem que tomar uma decisão por Jesus. E depois você leva ela para o discipulado, onde você é aquele que vai ajudando ela no discipulado, né? Então, oriente quanto aos próximos passos após a decisão. Então, irmãos, a partir de agora, nós vamos conhecer como é que pensa o brasileiro com relação aos pensamentos de direita e de esquerda. Alguns só aqui, né? Não dá para destrinchar tudo. Mas a gente vai trazer alguns aqui. E a gente vai mostrar o que a Bíblia diz a respeito daquele pensamento. Certo? Peço a atenção dos irmãos. Isso aqui não é para os irmãos aprenderem a brigar. Não. Isso aqui é para os irmãos aprenderem a concordar. Amém? Foi fraco, amém? Amém, gente? É para os irmãos aprenderem a concordar. Porque o evangelismo tem que haver concordância, tem que haver aproximação e não separação. Porque o alvo da igreja não é ser direita ou esquerda, é ganhar vidas. Temos que ser estratégicos. Sabe o que às vezes eu fico pensando, irmãos? Quando a gente fala desse assunto de direita ou de esquerda, às vezes no coração das pessoas fica um ódio. Já repararam isso? Parece que vem um ódio assim, eu odeio. Não, irmãos, está repreendido em nome de Jesus. Odiar não é de Deus não, irmãos. De Deus é amar. A gente não pode ficar criando ódio. E ódio por pessoas, não. Temos que orar. Orar pelo presidente, orar pelo governador, orar por Lula, por que não? Orar por José Disseu, por que não? Orar por Bolsonaro, por que não? Orar por Rui Costa, por que não? O papel da igreja é orar. O papel da igreja é evangelizar. O papel da igreja não é entrar nessa onda aí de briga, não. O papel da igreja é unir. O papel da igreja é discipular, é converter, é alcançar vidas. Então vamos sair dessa de ficar polarizando, porque essas pessoas, coitadas, são vidas que carecem de Jesus. Todos esses que eu citei aqui precisam de Jesus. E a gente sabe qual é a consequência de quem não tem Jesus. E a gente está esquecendo disso. Está igual aquela imagem de um lado brigando com o outro e o Brasil para cair na cachoeira. Não pode. Então vamos lá. Essa pesquisa, irmãos, foi encomendada pelo G1 ao Paraná Pesquisas. Está aqui a fonte, ó. E olha só como é que pensa o brasileiro com relação a se dizer posicionamento político. A grande maioria se diz ser do centro, tá? Ou seja, de esquerda uma parte, de direita outra, mas a grande maioria se diz ser de centro, ou seja, é um ambiente bem propício para o evangelismo. Bem propício. Por quê? Porque as pessoas, elas tendem ao equilíbrio. Então, o ambiente está favorável, apesar de estar tendo guerra, está favorável. E olha que interessante, ó. Aí agora, irmãos, a gente vai ver. Eu vou mostrar para os irmãos como é que vocês devem ler essa pesquisa para vocês entenderem os números. De 0 a 10. Quem respondeu 10 disse que concorda totalmente com a pergunta. Quem respondeu 0 disse que discorda totalmente da pergunta. E aqui é a média, ok? Se está vermelho, esse pensamento é dito como de esquerda. Se é azul, se a nota tender para o lado azul, a nota denota que as pessoas, em sua maioria, estão respondendo com o pensamento de direita. Vocês entenderam? Então, se essa nota tivesse mais para cá, ou seja, o porte de maconha para o uso pessoal deveria ser considerado crime. Ou seja, a maioria das pessoas acham que sim, que deveria ser considerado crime. E considerar crime é um pensamento tido como de direita, tá claro? Então a maioria das pessoas
acredita que o porte de maconha para o uso deveria ser crime, considerado crime. Uma minoria acha que não, que deveria ser liberado o uso da maconha. Vamos ver o que a Bíblia diz? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Irmãos, a maconha, assim como outras drogas, bebida, etc., ela tende a viciar a pessoa. E o vício é pecado, porque a pessoa fica dominada por aquele vício. E a maconha, ela tem substâncias que levam ao vício. Aí você pode perguntar, pastor, mas a Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar com o vinho. Tem alguns até que usam esse texto. Irmãos, temos que ter muito cuidado com isso, porque tem gente que com menos de um dedo de vinho já está trêbado. Agora tem um negócio interessante, irmãos. Pode ser que a própria maconha seja usada em alguns medicamentos psicóticos, etc. Está se fazendo estudos aí. Nós vamos deixar de tomar esse tipo de medicamento porque é maconha? Não, irmãos, tem nada a ver. Se está trazendo benefício para a saúde, não tem problema nenhum, porque o problema não é a maconha. O problema é você ser dominado pela maconha. O problema não é a bebida. O problema é você ser dominado pela bebida. Então, nem beba e nem fume. Agora, o problema não é a maconha, mas é o que ela provoca e pode trazer para você um vício. Está claro isso aí? Então, irmãos, tem outros textos aqui, não dá tempo, irmãos, já está bem avançado ali, mas vocês podem anotar e depois estudar em casa, tá? Outro ponto importante. 2. As mulheres deveriam ser legalmente autorizadas a interromper a gravidez até o final do primeiro trimestre. Isso aqui é aborto, certo? A maioria das pessoas discorda totalmente. Ou seja, esse pensamento é um pensamento tido como de direita. E você que tem alguns pensamentos de esquerda, pode aproveitar disso, que é bíblico, para evangelizar as pessoas de direita. Olha que interessante. Aliás, eu nem mostrei ainda o argumento da Bíblia que concorda com a pesquisa, né? E outra, o aquecimento global é resultado da atividade humana que lança gases e polui o planeta. A maioria das pessoas concorda que sim, que o aquecimento global é resultado da atividade humana que lança gases. E isso aqui, irmãos, é um pensamento de esquerda. Você que diz que é de direita, pode aproveitar isso aqui, porque você também pode concordar com isso aqui, que o aquecimento global é resultado da atividade humana que lança gases. Quem é que concorda com isso aqui? Levanta a mão, irmãos. As fábricas, irmãos, ligadas, poluindo o planeta. Então, talvez alguns aqui nem soubessem que tem pensamento de esquerda, mas você tem também pensamento de esquerda, viu? Aqui é pensamento de esquerda. E a gente concorda com isso aqui. Isso aqui eu não vou entrar em argumento bíblico para isso, mas aqui sim, irmãos, Olha o que diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Aborto, viu? Aqui eu estou falando de aborto. Antes de você nascer, eu o separei e eu designei profeta às nações. Irmãos, pelo texto, a vida acontece antes mesmo da concepção. Pense aí. Porque tem gente, irmão, que diz assim, é uma célula, não tem vida ali, né? Olha o que diz o texto de Jeremias. Tem outro, irmãos. Não matarás. A melhor tradução para não matarás é não assassinarás, viu? Assassinato, tá? Tem outros textos aqui também que os irmãos podem ver. Então, vai entendendo, se a pessoa, ela é a favor do aborto, você vai debater com essa pessoa, irmãos, nesse tema? Não precisa. Você vai procurar um outro tema para poder concordar com ela e aí, encontrar o ponto evangelístico e evangelizar essa pessoa. 4.
o porte de armas, polêmica, irmãos, porte de armas deveria ser autorizado em nome do direito à autodefesa. E aí, irmãos, olha a média, 5. Ou seja, a metade é a favor e a metade é contra. E aí, irmãos, o que é que a Bíblia diz a respeito disso? A gente vai ver, hein? Outro, os casais homossexuais deveriam ter os mesmos direitos que os heterossexuais. Aqui, a média está dizendo que concorda mais do que discorda, ou seja, a grande maioria acha que os casais homossexuais deveriam ter os mesmos direitos que os heterossexuais. A grande maioria tem pensamento de esquerda. Nesse caso aqui, estamos divididos. Está todo mundo entendendo essas pesquisas, irmãos? Sim? O que é que a Bíblia diz? Olhem que interessante esse texto de Êxodo. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de seu sangue. O que é que Deus está querendo dizer com isso aqui, irmãos? Que é o seguinte: se você tiver a chance de não matar e matar, você é culpado. É isso que Deus está dizendo. Se você tiver a chance de resolver o seu problema sem matar, é o que a Bíblia diz, viu, irmãos? É o que a Bíblia diz. Olha aqui, tem outro texto. Lucas 22:36. Olha o que Jesus disse. Isso aí foi Jesus dizendo, viu, irmãos? Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na. E também o saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem o quê? Uma. Jesus que está dizendo isso aí, viu? Autodefesa. Tem outros textos aí, irmãos. E é importante falar, mas não tem um mandamento que diz que a gente deve dar a outra face? Irmãos, não é isso. A outra face é o quê? Se você tem a ver com a resposta a insultos pessoais e ofensas. Ou seja, se alguém te ofendeu, deixa ela ofender mais. Dê a outra face. Se alguém te insultou por causa de Jesus, não se defenda. Deixa ela falar. Isso é que é dar outra face. Está no contexto de que diz: se alguém te pediu para andar 1 milha, ande 2 milhas. Vá com ela. Então o contexto é esse, tá? Então agora, com relação a casamento de homossexual, Mateus 19, de 4 a 6 diz: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tende lido que aquele que os fez desde um princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quem disse isso aqui, irmãos? Jesus. Então, irmãos, nós não somos a favor da união de casamento homossexual. Não somos. O casamento tem que ter macho e fêmea. Está claro isso, irmãos? Eu não estou nem entrando no mérito aqui da pessoa ser homossexual ou não, porque tem outros textos bíblicos. A pergunta não foi essa. A pergunta foi: direitos iguais para casamento de homossexual. A resposta é: a Bíblia não permite casamento homossexual. Casamento não, pode se unir por contrato, fazer o que eles quiserem. O pecado está aí para as pessoas viverem como quiserem. A gente está aqui para ir contra o pecado, porque a gente não quer que a humanidade vá para o inferno, porque é o pecado que leva a humanidade para o inferno, mas a gente não pode impedir que as pessoas façam as suas escolhas. Não pode, nem agir com preconceito, nem deixar de abraçar. Pelo amor de Deus, a gente tem que abraçar, cheirar, amar o homossexual, irmãos. Tem que acabar com o preconceito. Tem que acabar com a homofobia. A gente não veio para ser homofóbico.
A gente veio o quê? Para amar. Amar, eu tenho um parente, irmão, eu tenho um tio que é homossexual, uma tia que é homossexual. Aliás, eu fui criado por uma homossexual. Minha tia. Qual é a dificuldade, irmãos? Nenhuma. Qual é a dificuldade que eu tenho? Nenhuma. Amo, cheiro, abraço. Não tem problema. Agora, falo para ela que é pecado. Falo para ele que é pecado. Meu tio, uma certa feita, até entregou a vida para Jesus, mas eu não sei nem como é que ele está mais nessa área. Entendeu? Mas a Bíblia chama de pecado. Sou eu que estou dizendo isso? Não, não, a Bíblia. Então a gente tem que ser o quê, irmão? Bíblico. Agora, é porque a Bíblia diz que eu vou ser preconceituoso? Não, eu vou dizer o que a Bíblia diz. Agora eu vou amar. Meu papel é amar. O que Jesus quer é que a gente ame. Jesus morreu para a gente, por nós, sendo nós pecadores, inimigos dele. A gente cheirando a pecado, Jesus morreu por nós. Por que a gente não tem que dar vida pelo homossexual? Tem que dar sim, irmãos. Temos que padecer junto com o homossexual, até que ele encontre a salvação. Assim como qualquer pecado. Por que a gente não fala de adultério também, irmãos? Com adúltero também, com o mentiroso também, com o sonegador de imposto também. Que é a mesma coisa para a Bíblia, é pecado. Então temos que amar a todos. Vamos lá. Eita, eu tenho que adiantar, meus irmãos. O programa do Bolsa Família cria uma relação de dependência com os beneficiários e deve ser gradualmente extinto. A maioria acha que sim, que deve ser extinto. E esse pensamento é um pensamento tido como de direita. Os beneficiários da Previdência devem ser mantidos sem aumento na idade para aposentadoria ou mudança nas pensões. A maioria acha que concorda, ou seja, o que é concordar, irmãos? Que a Previdência os benefícios da Previdência devem ser mantidos sem aumento na idade para aposentadoria ou mudança nas pensões. Quantos concordam com isso aqui, irmão? Levanta a mão. Vocês não entenderam a pergunta não, hein? Olha a pergunta. Os beneficiários da Previdência devem ser mantidos... Os benefícios da Previdência devem ser mantidos sem aumento na idade para aposentadoria ou mudança nas pensões. Quem concorda com isso aí? Levanta a mão, irmãos. Eu concordo com isso, irmãos. Direito. Agora, é claro, a reforma da Previdência teve que acontecer por causa do rombo deixado pela corrupção. É outra história, eu não estou discordando da reforma da Previdência, entendam isso. Agora, que você e eu devemos querer ter esse direito de ter a nossa Previdência, porque, irmão, se a gente botou o dinheiro lá, o dinheiro é nosso. Oxente. Agora, esse pensamento aí é um pensamento tido como de esquerda, mas esse é o pensamento também, o meu. Então, tá vendo que as coisas terminam se misturando? Você acha que é de direita ou de esquerda, mas você ora pensa como direita, ora pensa como esquerda. E a grande questão não está em ser direita ou ser esquerda, mas ser bíblico. Ser bíblico. Vou falar de novo, ser bíblico. Olha aqui, irmãos. Irmãos, a questão do Bolsa Família, hein, é importante falar o seguinte. Eu sou a favor de que haja incentivo social do governo e do Bolsa Família, desde que haja fiscalização, seja feito para quem realmente precisa do Bolsa Família. Para quem realmente precisa. Porque o grande problema do Bolsa Família é que tem muita gente pendurada e não precisa, tem força para trabalhar e está tendo filho para poder ter Bolsa Família e não quer trabalhar. A Bíblia diz o quê? Aquele que não quer trabalhar, que não coma. Então, eu sou a favor do Bolsa Família, desde que seja para quem precisa mesmo do Bolsa Família. O governo tem que fazer isso, e a gente pagar nosso imposto para fazer isso, é justo, irmãos. É justo. Olha o que o texto diz, ó. Esse que eu citei.
Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Né? E lá, não havia, pois, entre eles necessitado algum. Ou seja, os apóstolos, irmãos, cuidavam dos necessitados. Olha o que acontecia. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um, segundo o que, irmãos? A necessidade que cada um tinha. Então é bíblico a gente ajudar o necessitado, irmãos. Então cuidado quando você diz que é contra o Bolsa Família. Bolsa Família devia acabar. Pera aí, irmão, calma. Não é assim não, viu? Deixe de ser extremista. Você tem que ser o quê? Bíblico. Bíblico. Vamos lá. Eu tenho que avançar. Já estou perdendo até a voz aqui. Deixa eu beber uma água. Outra coisa, irmãos, as cotas. Olha que assunto polêmico esse negócio de cota, né? As cotas raciais são a forma justa de reparação pelo racismo e pela ferida deixada pela escravidão. A grande maioria discorda, ok? Ou seja, isso é um pensamento de direita, a média é 4,6. A grande maioria discorda que as cotas raciais são a forma justa de reparação pelo racismo. A grande maioria discorda. Isso é tido como um pensamento de direita. Vamos lá. A imigração deve ser controlada para evitar que estrangeiros ocupem o lugar de brasileiros no mercado de trabalho. A grande maioria concorda. E isso é tido como um pensamento de direita. Agora, irmãos, vem cá, você concorda que a imigração deve ser controlada para evitar que um chinês, que um indiano, que alguém de fora tome seu emprego, que é brasileiro? Quem concorda com isso? Levanta a mão aí. A gente está na dúvida ainda. Vocês entenderam a pergunta, irmãos? Irmãos, isso é tido como um pensamento de direita, mas você que acha que tem pensamento de esquerda também concorda com isso aqui. É isso que está, irmão. Vocês estão vendo que a gente está pensando que é direita ou esquerda, mas na verdade a gente nem sabe o que é. Por isso, irmãos, que esqueça esse negócio de direita e esquerda. A gente tem que ser o quê? Bíblico. Tem que ser o quê? Bíblico. E o que é que a Bíblia diz, irmãos? Porque para com Deus não há o quê? Acepção de pessoas. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do seu reino. Outra tradução diz cetro de equidade, de igualdade. Vamos falar sobre as cotas aqui, irmãos. As cotas, eu acredito que elas têm uma razão de ser, sim. Por quê? Porque Deus, irmãos, gosta de tratar com justiça. E a justiça, irmão, é o seguinte: você vai pegar uma pessoa pobre, que está lá sofrendo por causa de um governo que esmagou com ela, estudou na universidade, na escola pública, ralando, muitas vezes trabalhando junto, porque quem estuda criança trabalha também. Aí você não criar um mecanismo justo, de curto prazo, prestem bem atenção, viu? De curto prazo, para resolver esse problema social, sim. Agora, de longo prazo, as cotas não é a solução não, irmãos. De curto prazo, sim, porque traz mais justiça social. Agora, de longo prazo é educação. De longo prazo é o quê? O governo precisa não tirar dinheiro da educação, mas botar dinheiro na educação, para o que tanto o filho do pobre quanto o filho do rico terem o mesmo direito à educação, para os dois concorrerem de igual para igual. Então vamos falar de justiça, certo? Do jeito que está hoje não é justo. Então as cotas, elas têm uma razão de existir para que se faça justiça. Agora, isso precisa ser temporário, porque a forma de fazer justiça é educação. Certo? Essa é a minha opinião, irmãos. Agora,
Por que eu estou me baseando nisso? Porque Deus o quê, ó? Ele não faz acepção de pessoas. Ele é um Deus que tem o cetro da justiça, da igualdade. Então temos que o quê? Buscar o quê? Igualdade. Então a cota em um momento pode ser o que Deus tem que fazer para a igualdade, mas ela não pode ser a solução para a vida toda. Porque, irmãos, também tem gente que se aproveita aí, né? Tem gente branco entrando como cota. É ou não é, gente? Quem sabe aí? Branco. Que teve educação particular, aí conseguiu lá na máfia um diploma da universidade, da escola pública, e entra pelo quê? Pela cota. Tem problema também aí. Então a forma certa de atingir a meritocracia é a educação, tá? Outro, o brasileiro paga impostos justos para custear os benefícios sociais, como saúde, educação e segurança. Impostos justos nesse país, irmãos. A grande maioria discorda. É muito imposto, irmãos. É muito imposto e querem criar mais imposto. É muita corrupção, irmãos. Aí o que acontece? O empresário não consegue dar emprego porque a carga tributária sobre ele é altíssima. E o trabalhador não consegue viver dignamente porque a carga tributária sobre ele é altíssima. Não só pelo imposto de renda que ele paga, mas também pelo imposto sobre imposto que está sobre tudo que ele compra. Em outras palavras, a estimativa é que dos 12 meses que nós trabalhamos, 5 meses são dedicados para pagar imposto. Agora, esse pensamento aqui é tido como de direita. Outro, obras do governo e gastos das empresas estatais são a forma eficaz de recuperar a economia. A grande maioria é contra, e isso é tido como um pensamento de direita. Vocês entenderam aqui, irmãos? A questão das estatais, forma eficaz de recuperar a economia. Irmãos, vamos ver o que a Bíblia diz? Eu vou falar sobre as estatais, porque falar de imposto, o que é que Jesus disse a respeito de imposto? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, irmão. Se tem imposto, tem que pagar. Não tem jeito. Então essa parte aí não precisa nem explicar muito. Agora vamos lá. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem, rirão dele dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Irmãos, o que acontece? As estatais, elas seriam um grande benefício para a sociedade se não houvessem duas coisas: corrupção. Porque, irmãos, se as estatais estão sofrendo, estão quebradas, é por causa da corrupção. E também porque o funcionalismo público, em sua maioria, não quero chamar aqui todo funcionário público de acomodado, mas em sua maioria, ele é o quê? Só está ali para ficar na estabilidade. Ele quer bater o ponto, às vezes ele vai lá, bate o ponto, vai embora, depois volta, bate o ponto e vai embora de novo. Então, irmãos, no final das contas, o que era para ser algo bom, não está sendo bom. Ou seja, as estatais, irmãos, eram para ser algo bom, mas na prática não está sendo algo bom. Então, por isso que, como precisa fazer a conta, o custo das estatais está quebrando o país, então está se caminhando para privatizações. Está claro isso, irmãos? O problema não é o fato de existir estatal. O problema é o que acontece com a estatal. É a corrupção e é a improdutividade da estatal. Estamos acabando, hein? Os taxistas, tem algum taxista aí? Taxista? Quem roda Uber? Os taxistas têm razão de desaprovar aplicativos que promovem corridas autônomas. A grande maioria concorda que eles desaprovem. E isso é tido como um pensamento de esquerda. No tempo dos militares, a vida era melhor e havia menos corrupção. O Brasil perdeu mais do que ganhou com a democracia.
A maioria concorda com isso, e isso é tido como um pensamento de direita. Vamos ver o que a Bíblia diz? Nós temos que ser esquerda, direita ou bíblicos, irmãos? Bíblicos. Vamos ver o que a Bíblia diz. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Irmãos, com relação à questão dos taxistas, o prefeito ACM Neto já sancionou a lei 9488/2019. Então, ter Uber agora é legal, irmãos. Então não tem problema nenhum. Os taxistas tinham até razão de protestar, porque os taxistas pagavam um tipo de imposto que o pessoal do Uber não pagava. Mas agora parece que a coisa está se equilibrando. Vamos lá. Os sindicatos têm razão em exigir aumentos que reponham a inflação e mais direitos trabalhistas. Irmãos, a maioria concorda com isso. Agora, isso aqui é um pensamento de quê? De esquerda. Agora, irmãos, quem é que não concorda com aquilo que é justo? Se existe o direito trabalhista e existe a inflação, por que os salários não devem ser ajustados conforme a inflação e de acordo com os direitos trabalhistas? Então, isso está correto, não está, irmão? Sim ou não? Sim. Agora, isso é um pensamento de esquerda. Agora, o que é que acontece, irmãos, com os sindicatos? O problema, irmão, dos sindicatos é um problema outro que não tem nada a ver com esse problema aí. Aí está falando de questões trabalhistas, de direitos trabalhistas, tá? A polícia militar precisa ser dura e enérgica contra os criminosos para garantir segurança dos cidadãos. 85% da população concorda com isso. E isso é um pensamento de direita. Quem concorda com isso, irmão? Levanta a mão aí. Oi. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Assegurado no inciso 10 do artigo 37 da Constituição de 88, o direito à revisão geral anual de salários, sempre na mesma data e sem distinção de índice, ou seja, é constitucional, irmãos. Então é lei. E nós temos que nos submeter às autoridades. E se é constitucional, nós temos que pedir que a lei seja cumprida. Agora, esse versículo aqui eu já li. Eu vou ler esse Romanos 13, de 3-4 aqui, Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem, ou seja, a bondade, ela é serva de Deus para o seu bem. Mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Espada serve para quê, irmão? Para ferir. É serva de Deus e agente da justiça para punir quem pratica o mal. Então, irmãos, se o assassino, se o criminoso está praticando o mal, a polícia pode ser ali forte com o criminoso, sim. Por quê? Porque está se fazendo justiça. E Deus, ele é o quê? Justiça. Certo? Vamos lá. Esse é o último, irmãos. A pena de morte. Eita, esse problema aí, hein? A pena de morte deveria ser adotada para crimes hediondos como pedofilia, terrorismo e homicídios brutais. Olha os itens que está citando aqui. Hediondos como pedofilia, terrorismo e homicídios brutais. Então a grande maioria concorda, e isso é tido como um pensamento de direita. 17. A palavra de Deus deveria ser o principal guia dos políticos em suas ações e decisões. A maioria concorda que sim, e isso é um pensamento tido como de direita. Quem concorda, irmãos, que a palavra de Deus deveria ser o principal guia dos políticos em suas ações e decisões? Levanta a mão. Então não precisa nem de Bíblia para poder justificar isso aqui, né? Agora, a pena de morte, irmãos. Vamos lá. Chegar a dar uma dor no coração.
Olha o que a Bíblia diz: culto a outros deuses, idolatria, furto, adultério, homossexualismo, relações com animais, incesto, estupro, feitiçaria, transgressões, consultar mortos, homicídios, blasfêmia, sequestro, amaldiçoar pai e mãe. Isso aqui na Bíblia tinha pena de morte. Antigo Testamento. Pena de morte na Bíblia, meu irmão. Irmãos, você quer ver pena de morte, sentença de morte maior do que Deus deu a Adão e Eva? Irmãos, a alma para o inferno, aquilo ali é uma pena de quê? De quê, irmãos? Deus deu pena de quê, irmãos? Eu sei que esses irmãos estão ficando chocados, mas eu também fiquei, viu? Deus deu uma sentença de morte para Adão: se você comer dessa árvore, você certamente morrerá. E essa morte aí, não é a sentença de mortezinha aqui, de morrer a carne, não. É uma morte pior que Deus deu a sentença, é a de mandar a alma para onde? Para o inferno. Agora olha aqui, ó. Paulo: caso, pois, eu tenha praticado algum mal ou crime digno de morte, olha o que ele diz: estou pronto para morrer. O que é que Paulo diz? Se eu fiz alguma coisa que está sujeita a me levar à pena de morte, ele não está dizendo que é contrário à pena de morte, ele disse o quê? Estou pronto para morrer. Olha o que diz aqui, ó. Sumiu. É aquele texto que fala, deve ter sido um monitor aí: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você, é o mesmo texto que eu li para o policial: você quer viver livre do medo e da autoridade? Pratique o bem, e ela não teu será, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Então, irmãos, a pena de morte, ela acontece na Bíblia. Agora temos que lembrar daquele texto: se você pode não assassinar, você vai assassinar? Não. Agora, irmãos, aqui no Brasil teria um problema para ter pena de morte, viu? Eu acho que no Brasil a pena de morte não deveria acontecer. Sabe por quê? Porque a nossa justiça é toda bagunçada, irmãos. Toda bagunçada. Então pode terminar matando o inocente, né? E não matando o culpado. Então aqui no Brasil eu sou contra a pena de morte por causa da forma que a justiça é. Mas, biblicamente, sendo bíblico, a gente está aqui nem para ser nem de esquerda e nem de direita, é para ser o quê? Bíblico. A Bíblia tem pena de morte. E a maior sentença de morte, irmãos, foi a que Deus deu à humanidade: que se desobedecer, se pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Essa morrerá. Resumindo, irmãos, temos que ter um evangelismo que nos aproxima e não nos separa. Você não vai conversar, o seu objetivo quando você conversa com uma pessoa não é sair dali brigado, é sair dali ela te amando ainda mais do que já te amava. Então você não vai ficar batendo de frente com certos pensamentos até que essa pessoa se converta e seja convencida pelo Espírito Santo. Agora o que você não vai poder fazer é mentir. Se alguém perguntar a sua opinião vai ser de esquerda, de direita ou bíblica, irmãos? Bíblica. A gente não pode deixar de se posicionar, irmãos. Não pode deixar. Agora, numa conversa, se você puder evitar assunto controverso para poder ganhar aquela pessoa para Jesus, você vai evitar, sim ou não? Sim. Porque Paulo se fez de judeu para quê? Para ganhar os judeus. Então, irmãos, evitem nos grupos da família ficar refutando aquele familiar que você já está irritado. Sabe por quê, irmãos? Isso é uma estratégia de Satanás para você não evangelizar ele. Porque no dia que você for evangelizar, ele vai olhar para você com tanto ódio
que não vai querer nem ver sua cara. Irmãos, o cristão, ele deve promover o amor e não o ódio. O cristão, ele tem que ser bíblico e não partidário. O cristão precisa ter estratégias para alcançar o perdido, porque essa é a principal missão do cristão: alcançar vidas. E para alcançar, precisamos nos unir. Então essa é a maneira que nós temos de evangelizar um país polarizado. Amém? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Coloque sua vida diante de Deus, irmãos. Se você tem deixado sua boca ser usada por Satanás para te afastar das pessoas, peça perdão agora. Se Satanás tem usado você para criar divisão na sociedade brasileira, peça perdão, irmãos. Nós não estamos aqui para dividir. Nós estamos aqui para unir pessoas a Cristo, para unir pessoas a Jesus. Então toda polarização política seja desfeita de nosso coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Talvez você tenha colocado mensagens nas redes sociais, em grupo de família, que te separou de alguém. Vá até essa pessoa e peça perdão para ela. Mas não deixe de ser vaso de Jesus para a vida dela. Não deixe de ser vaso de Jesus para as pessoas que têm sido machucadas por pensamentos ideológicos que nem sempre são bíblicos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos chamou para fazer discípulos. Fazer discípulos semelhantes a nós, semelhantes ao Senhor. E nessa manhã, Pai, queremos honrar o Senhor neste compromisso, porque adoração sem evangelismo é hipocrisia, Pai. Adorar sem evangelizar é ser hipócrita. E Pai, nós não queremos nessa sociedade ser agentes de separação. Nós queremos ser agentes de união de pessoas a Ti, Jesus. Por isso, Deus, não deixa que a nossa vida seja usada para separar as pessoas de nós e consequentemente do Senhor. Mas queremos, Pai, usar de estratégia, usar de sabedoria, para dia após dia ganharmos almas para Jesus, ganharmos vidas para Jesus. Toda polarização política contrária à Tua santa vontade, Pai, seja repreendida em nome de Jesus. Todo crente, Deus, que tem se deixado levar por pensamentos que não são bíblicos, seja agora levado ao arrependimento em nome de Jesus. Não queremos ter, Pai, pensamento de esquerda, não queremos ter pensamento de direita. Nós queremos ter o pensamento da Tua palavra, Senhor. O pensamento da Tua palavra. Aqui foram alguns exemplos, mas tem outros exemplos que viemos a buscar a Tua palavra. E se nós não concordamos com a Tua palavra, molde os nossos corações, Pai, a Tua palavra, porque somos nós que devemos nos adaptar a ela e não ela a nós. Porque a Tua palavra diz que nós não devemos nos amoldar a este mundo, mas devemos nos transformá-lo pela renovação
do nosso entendimento, que é o nosso culto racional, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muda o nosso coração, Jesus. Queremos ser bíblicos. Queremos concordar 100% sim com a tua palavra, não com partidos políticos, mas com a tua palavra, com a tua palavra, que é o que nos une e é o que vai unir pessoas ao Senhor. Pai, desde já nos abençoa, nos dá visão de águia, nos dá, Deus, estratégia, nos tira, Pai, da lama que o inimigo estava querendo nos colocar nessa área, que venhamos a ser equilibrados, porque a tua palavra é equilibrada, Pai. A tua palavra é equilibrada. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.